Se você chegou nesse vídeo, provavelmente já fez a cirurgia bariátrica, então parabéns, eu espero que esteja tudo bem com você. E a intenção desse vídeo é explicar para você como que vai ser a sua alimentação quando você completar os 30 dias. Porque aí, então, nessa ocasião, você vai poder começar a comer a comida sólida, não vai mais precisar ser a dieta líquida, nem precisa ser ela liquidificada, nem precisa ser aquela comidazinha pastosa como um purê. Aí sim, você já vai poder comer a comida sólida. Então, como é uma longa conversa, eu preferi gravar esse vídeo para que eu possa explicar os detalhes e falar com mais delongas e explicar bem direitinho para que ninguém tenha dúvidas. Antes de começar, eu preciso fazer algumas declarações importantes. Primeiro, a nutricionista também vai te passar essas informações. Mas eu faço questão de dizer essas aqui que eu estou lhe passando nesse vídeo, porque eu não concordo com todas. E não quer dizer que ela esteja errada e que eu esteja certo, apenas é porque são pontos de vista diferentes. Eu até explico melhor. É que a nutricionista está preocupada sempre que ela passe para você o alimento mais saudável. Mas meu raciocínio é o seguinte: você fez cirurgia bariátrica, seu estômago está pequenininho, você está na fase de adaptação, você tem que se acostumar com o novo estômago. No início, o estômago não está fazendo a digestão no tempo correto, ele está muito sensível. Se eu passar um alimento que é super saudável, como a nutricionista passa, mas que seja um alimento que não digere fácil, você vai vomitar. A cirurgia não vai ficar legal, no começo você vai ter muita dificuldade de se adaptar, vai voltar no consultório, doutor, estou vomitando tudo. E às vezes a explicação é simples, às vezes é só porque você está comendo a comida que é saudável como ela passou, mas às vezes é um alimento que não digere fácil, né? Então eu quero que você, primeiro de tudo, entenda isso. Eu faço esse vídeo sabendo que a nutricionista também dá orientações, mas a minha intenção aqui é o seguinte: eu não vou falar dos alimentos mais saudáveis. Por exemplo, eu vou dizer que você pode comer camarão, uma panelada. Não são os alimentos mais saudáveis, mas são alimentos que no início descem muito fácil, são os alimentos que são fáceis para você se adaptar. Então eu quero que isso fique bem claro, tá certo? Em segundo lugar, eu queria explicar também que a ideia aqui nesse vídeo é que quando eu disser, por exemplo, olha, você já pode comer camarão, você já pode comer uma panelada, um sarapatel, veja, não quer dizer que eu quero que você coma isso com muita frequência, não quer dizer que esse é o alimento mais recomendável. Eu estou apenas dizendo que esses são alimentos que são fáceis de digerir e que, portanto, você pode comê-los, principalmente nessa fase de adaptação. É melhor você se adaptar comendo algum alimento que sabe que digere fácil do que um alimento que você come correndo o risco de ficar entalado ou vomitando, tá? Então essa é outra informação. E por último, eu faço também mais uma observação antes da gente começar para valer. E essa informação eu acho que é muito importante. Eu tenho a concepção de que quem faz a bariátrica fez a bariátrica porque ela necessita que a cirurgia bariátrica ajude ela a emagrecer. É claro que a dieta é importante, mas eu entendo que o paciente precisa voltar a levar a sua vida normal. Ele precisa, por exemplo, chegar no sábado junto com a família, sentar na mesa e o que o pessoal estiver comendo, você senta e come junto. Às vezes pode não ser a comida mais saudável. Às vezes você chega em casa e o pessoal pode estar comendo uma mão de vaca, ou como eu tinha brincado antes, uma panelada. Eita, e aí, você vai ficar passando fome? Não. Pode não ser o alimento mais saudável do mundo, mas você é uma pessoa normal, você pode sentar e comer com todo mundo. Então, quando eu disser que, por exemplo, pode comer a tal da mão de vaca, eu quero que você entenda que, esporadicamente, eventualmente, você vai poder comer como qualquer pessoa do mundo vai comer. Mas do mesmo jeito que eu digo para você que não é para estar comendo sempre isso aí é a recomendação geral. Até quem não fez bariátrica também não vou mandar comer uma mão de vaca todo dia, né? Porque a gente sabe que aí o problema é o alimento que é mais pesado, mais gorduroso, etc. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Vou começar falando sobre o café da manhã. No café da manhã, se você já tem mais de 30 dias de operado, já pode comer frutas, não precisa ser amassadinho no garfo, afinal de contas, qual é a diferença de amassar no garfo para amassar no dente, né? Então, pode comer frutas no café da manhã, pode, por exemplo, tomar um suco, pode tomar uma água de coco, pode tomar café. Se for tomar leite, tem que ser o leite sem lactose. A nutricionista pede também que seja o desnatado. Eu confesso que eu nem me preocupo tanto, porque a diferença de calorias não vai ser tão grande na quantidade de calorias das 24 horas. Mas, claro, se você quiser ter esse cuidado também, pode. Mas, para mim, o mais importante é que o leite seja zero lactose. Pronto. No café da manhã, eu não recomendo de jeito nenhum beiju.
Nutricionista adora passar beiju, infelizmente. Mas é aquela história, ela passa beiju porque ela raciocina o seguinte: não, mas o café da manhã, a primeira refeição do dia, precisa ter um alimento que tenha energia e o beiju é carboidrato. Cara, carboidrato nem sempre é bom assim. E mesmo que você tenha feito bariátrica, se você comer muito carboidrato, você engorda. Então, vamos lá. Continuando, então, não coma beiju. Pode comer cuscuz? Pode. Lembrando que cuscuz ele não é tão fácil de digerir e que é muito calórico. Então, se for comer, coma pouco mesmo, até porque provavelmente você não vai conseguir comer uma quantidade maior. Segundo lugar, pode comer pão? Sim, mas tem que tirar o miolo. Terceiro, pode comer ovos? Aí sim, aí é o que eu mais recomendo. Ou ovos em forma de ovo cozido, ou ovos mexidos, ou uma omelete. Ovo é uma forma ótima de você comer proteína e é super saudável, não tem um carboidrato. Então eu recomendo que você coma ovos. Detalhe, no começo, o ovo, se ele estiver muito cozido, ele é mais difícil de digerir. Então, no começo, eu recomendo que se você for comer ovo, ou cozinha ele para ele não ficar com a gema meio molinha, ou então come mesmo no formato de ovo mexido. E tem mais um detalhe, hein? O ovo mexido, não sei se você conhece isso, mas eu já vi muita gente que faz o ovo mexido com água, não com óleo. E aí é uma outra opção interessante, porque você evita a fritura, tá bem? Vamos lá, vamos falar agora do almoço. No almoço, eu preciso dizer primeiro sobre o acompanhamento. Você vai poder comer verduras, você vai poder comer também no almoço macarrão, pode comer feijão, pode comer batata, pode comer as verduras, você pode comer todas, tá? Eu até peço que no iniciozinho, talvez nas primeiras semanas, não coma alface ou acelga, uma folha, porque as folhas elas são mais difíceis de digerir. Mas verduras como brócolis, couve, repolho, abobrinha, chuchu, cenoura, beterraba, berinjela, batata doce, batata inglesa, todos podem. Geralmente as verduras descem fácil. Você pode ingerir elas com, por exemplo, um pouquinho de azeite, pode, por exemplo, comer elas com sal, pode levar elas para a grelha, para o air fry, para cozinhar no vapor, para cozinhar normal, para cozinhar no forno. Então, verduras são bastante recomendáveis. Pode comer macarrão? Pode. Lembrando que macarrão é carboidrato, então não deve exagerar. E pode também comer feijão, tá? Feijão, embora seja carboidrato, mas é um carboidrato que não tem um índice glicêmico tão alto como arroz, como macarrão, como farinha. Agora tem um detalhe: não coma arroz. A nutricionista vai te passar, é aquela história que eu falei para você, ela raciocina que o arroz precisa o paciente comer porque tem energia, a pessoa precisa de energia. Cara, a gordura que você tem é a energia acumulada. Você não precisa ingerir a energia porque ela já está em você. A gente quer que você queime essa caloria. Então, vai por mim. Você não precisa estar comendo arroz sob o pretexto de que precisa ingerir energia. Vai por mim. Então, arroz eu não recomendo. Ah, doutor, mas se eu quiser comer arroz, eu adoro arroz. Tá, aí que vem um problema. É porque arroz, ela não é um alimento que digere fácil. Se você me perguntar o porquê, a explicação é bioquímica, é complexa, mas eu resumo dizendo que se você comer arroz, ele não digere fácil. Às vezes o paciente que come arroz entala, às vezes vomita, e às vezes nem entala nem vomita, mas aí diz assim, doutor, comi uma colher, já enchi. E aí é ruim, porque você deixa de comer a proteína porque ingeriu uma colher de arroz. Então, eu normalmente não recomendo arroz antes de 3, 4 meses da operação. E mesmo depois de muito tempo, quando você já tiver com 3, 4 meses e quiser comer arroz, eu peço que coma esporadicamente, tá? E a nutricionista até pede o arroz integral. Aí eu digo para você, realmente o integral é melhor, porque ele também tem fibras. O arroz integral, ele não é que ele ajuda a emagrecer, em termos de calorias não faz diferença, mas o arroz integral, leva em consideração que alguns pacientes se dão melhor, ele digere mais fácil do que o arroz branco, e tem gente que diz o oposto. Então, na verdade, o mais importante é que, se for comer arroz, deixa para comer lá para depois do terceiro, quarto mês. Uma outra coisa que eu vou falar para você com relação ao almoço, e vale também para a janta, tem a ver com condimentos. Alguns condimentos fazem o estômago ficar muito lento. A gente diz que eles fazem o estômago diminuir o esvaziamento, eles fazem o estômago demorar muito a fazer a digestão. E isso numa pessoa que já fez bariátrica, que está com o estômago já digerindo mais lento por conta da própria operação, das mudanças dos hormônios. Se você ingerir
alguns determinados condimentos, isso daí vai piorar. Então vamos lá, eu recomendo que você, nos primeiros 3 meses mais ou menos, não coloque alho nos alimentos, também não coloque pimentão, também evite os temperos industrializados, como sazon, e pimentão, pimenta de cheiro, pimenta do reino, tá? Também não recomendo dendê, porque dendê também entra nessa mesma especificação, nesse mesmo critério. Pode colocar quais temperos então? Pode colocar cebolinha, alecrim, coentro, açafrão, pode colocar cebola, tomate, cebola tem que estar cozida ou assada ou frita, não pode ser a cebola crua, tá? Mas enfim, os temperos, o que precisa ficar claro é que não deve ingerir com alho, nem com pimentão, pimenta de cheiro, pimenta do reino e dendê. Esses são os piores. Tá, e proteínas? Bom, aqui eu tenho notícias boas e ruins. Proteínas, tanto para o almoço como para a janta, a gente recomenda que você, claro, sempre tem que começar pela proteína, porque é a parte mais importante da tua alimentação. E aí você já vai poder, com 30 dias, comer as proteínas normalmente, não precisa mais passar em liquidificador, não precisa passar no mixer, mas de preferência no início, coma bem cozido. Os alimentos cozidos, eles digerem mais fácil do que os alimentos que são assados, por exemplo, que são na grelha, etc. Então, no início, mais cozido. E pode o quê? Bom, geralmente frutos do mar descem fácil. Então, eu recomendaria que você comesse peixe, sardinha, o pessoal fala que desce muito fácil. Camarão pode. Camarão e caranguejo pode, mas aí é engraçado que existe no Nordeste aquele mito de que, mas aí é reimoso. Cara, esse nome reimoso não está nos livros de medicina. Se você quiser ouvir minha opinião, eu libero. Pode comer camarão, pode comer caranguejo, não tem problema, tá? Não tem problema de, é uma comida carregada, é alergênica, vai por mim, pode comer. E você vai ver que desce fácil, digere bem. Então, se quiser, pode comer peixe, camarão, caranguejo. Pode comer, inclusive, por exemplo, sashimi, o salmão cru, só que lembra que como o salmão geralmente do sashimi é uma porção, um pedaço maior e que você deve colocar pedaços pequenos na boca, então você tem que pegar e cortar em pedaços menores. Mas pode. Bom, não só a proteína tem que ser a proteína do mar. Então, por exemplo, se quiser comer carne de porco, se quiser comer carneiro, por exemplo, descem fácil. Digerem bem, você não vai ficar talvez entalado, vai ficar com a sensação de que não consigo comer bem. Então, normalmente a gente libera e recomenda que nessa fase inicial você procure comer mais o carneiro, carne de porco. A carne de porco, principalmente, ela desce muito fácil e ela tem uma vantagem, ela é rica em vitamina B12 e também em ferro. Frango, pode? Pode. Frango, alguns pacientes até dizem que tem um pouco mais de dificuldade. Se você se enquadrar nessa categoria, se você comer frango e tiver alguma dificuldade, aí eu recomendaria que você fizesse o frango na pressão. Mas se não, de qualquer forma, o frango desce legal. Mas aqui tem uma recomendação muito importante. A nutricionista, claro, de novo, ela não é porque ela não sabe, mas a nutricionista ela vai procurar passar para o paciente o alimento mais saudável. Então, normalmente ela vai passar para você comer o peito do frango, porque o peito do frango é uma carne magra, uma carne realmente mais saudável. Mas aí tem um problema que eu tinha comentado no início. A carne do frango, a parte do peito, ela é muito indigesta, mas muito indigesta. Tem paciente que diz que quando mastiga ela vira um borracho lá dentro e não desce. Tem paciente que vomita, tem paciente que entala, tem paciente que passa mal, tem gente que quando dá a primeira mordida não consegue mais almoçar e acabou. Então, eu não recomendo, embora saiba que o peito do frango é a carne mais magra, mais saudável, mas eu não recomendo peito de frango. Doutor, mas a nutricionista mandou. Cara, vai por mim, não come o peito de frango. Se quiser teimar, mas depois você me diz se eu tenho razão ou não. Então, evite peito de frango. Doutor, e quais são as partes do frango que normalmente desce melhor? Geralmente são aquelas partes que são muito juntinhas do osso. Por exemplo, a asa, porque tem aqueles 2 ossinhos e a carnezinha no meio. Geralmente o pescoço, o pé, porque a carne está grudada ali no osso. Sobrecua, outras partes como a sobrecoxa e a coxa, isso varia. Tem paciente que se dá muito bem, outros menos. Geralmente ela desce bem melhor se ela está feita na pressão. E aí você vai procurar ver como é que você se dá melhor. Mas lembra desses detalhes, principalmente evite o peito e alguns pacientes também têm dificuldade com a coxa da asa, tá? Que o pessoal chama de tulipinha.
Bom, então frango pode, mas lembra de evitar o peito e a coxa da asa. E carne de gado? Cara, carne de gado eu preciso fazer aqui um capítulo à parte. A gente vai falar agora só sobre carne de gado. Carne de gado é o seguinte, eu divido ela em 3 partes. A primeira parte, moída. A carne moída, bom, ela já está triturada, é como se alguém já tivesse até mastigado para você. Então a carne moída pode, desce legal. A carne moída, inclusive, geralmente é a forma que normalmente os pacientes primeiro vão conseguir comer uma carne grelhada. Porque você pode pegar uma carne moída, fazer um hambúrguer caseiro e botar na grelha, você vai conseguir comer bem. Mas o problema da carne de gado é que ela, por ser mais fibrosa, quando você for comer a carne de gado uma porção maior, como por exemplo um bife, como por exemplo uma tira, como por exemplo um estrogonofe, que fica um fragmento maior, a carne de gado ela é mais indigesta justamente por ser mais fibrosa. Se você dissesse, não doutor, mas eu vou comprar o filé mignon. No início eu também achava isso, que o filé mignon então resolveria o problema, mas não. O filé mignon, ele é fibroso do mesmo jeito, por mais que ele seja mais macio, mas ele também é ruim de digerir. Então, se você for comer carne bovina, lembra disso que eu estou te falando. Se for carne moída, bacana, não tem problema. Se você for querer comer um bife, pode. Se você for querer comer um estrogonofe, uma iscazinha de carne, como se fosse um tira-gosto, por exemplo, pode. Mas aí tem um problema de, como eu falei, é uma carne mais fibrosa e é mais indigesta. Tem gente até que vomita, tem gente que na primeira mordida diz que já ficou cheio. E aí o que a gente pode fazer? Aí realmente tem a questão de um macetezinho ou dois que eu vou lhe explicar, que aí você procura fazer e você vai ver que funciona bem. Então vamos lá, digamos que você queira comer então hoje um bife. Pode ser de um filé mignon, pode ser de uma maminha, de uma alcatra, de um patinho, de um coxão mole, independente do que seja. Eu recomendo primeiro, corta o bife bem fininho. Primeira coisa. Segundo, se puder, use um batedor de carne, mesmo que seja uma carne macia como filé mignon, mas use o batedor de carne, porque aquilo ali já é como se alguém já estivesse pré-mastigando, porque já está amassando a carne. Então, use um batedor de carne. Terceiro, e essa dica ela é realmente muito importante, talvez de todas é a mais importante. Como a carne é mais fibrosa, se a gente conseguir quebrar essa fibra, você vai digerir melhor. Então, aí entra o grande lance dessa história que eu estou falando aqui para você. Usa alguma coisa que quebra essa fibra, tipo um amaciante de carne, ou colocar uma rodela de abacaxi em cima dessa carne, deixa lá 10 minutos. Rodela de abacaxi, muita gente já sabe, o pessoal que faz churrasco já conhece essa história, mas para quem não sabe, é o seguinte, o abacaxi, ele tem uma substância chamada bromelina, que é aquele que está naquele sumo do abacaxi, está naquela águazinha do abacaxi, que quando ele entra em contato com a carne, ela quebra a fibra da carne. Então a carne que seria uma carne mais fibrosa, difícil de digerir, ela vai desmanchar mais fácil, lá no teu estômago ela vai digerir e a coisa vai descer mais fácil, você vai conseguir comer melhor. Então essa talvez seja a recomendação mais importante. E por último, quando a comida vier para o teu prato, lembra que agora você é uma pessoa que tem um estômago pequeno. Teu estômago provavelmente é o tamanho do estômago de uma criança. Então você vai colocar, se você estivesse dando comida para uma criança, você ia colocar um pedaço grande na boca dela? Não. Então do mesmo jeito, já que seu estômago é pequeno, você tem que colocar na boca. Cada garfada que for dar, tem que colocar pedaços pequenos, porque teu estômago não é mais um estômago de um adulto, é um estômago que é de adulto, mas que está pequeno como um de criança. Então lembra de colocar garfadas pequenas cada vez na boca. De tudo isso que eu estou te falando, fica uma informação importante, que é, quando você for comer a carne bovina, tem que seguir essas recomendações, porque senão você vai realmente perceber que ela é bem mais indigesta, tá certo? E faltou falar mais uma coisa da carne bovina, que são as vísceras. As vísceras, por exemplo, uma panelada, como eu já tinha dito no início, um sarapatel, o coração do boi, as vísceras bovinas, elas descem, digerem muito fácil. Então, é uma ótima opção de alimento para você comer no início, porque você vai estar se adaptando. Então, se você quiser comer, por exemplo, fígado bovino, é uma ótima pedida para o início. E aí tem um detalhe, o fígado bovino ele desce tão fácil, que não precisa nem ser cozido, pode ser até o fígadozinho passado mesmo na frigideira, é importante. Lembra só de não exagerar nos condimentos, que geralmente o pessoal faz fígado com muita cebola, pimentão, né? Então lembra só de não exagerar nos condimentos.
E tem mais um detalhe, se você gosta de fígado, eu recomendo que você coma fígado 1 ou 2 vezes por semana para a sua vida inteira, porque o fígado é um alimento muito rico em ferro e vitamina B12, que são 2 nutrientes que são dos fundamentais para quem faz bariátrica. Então, vísceras podem ser ingeridas, vísceras descem fácil, você só precisa ter cuidado se por acaso você tiver o ácido úrico alto, porque as vísceras aumentam o ácido úrico. Então isso aí, se você tiver dúvidas, dá uma olhada lá nos teus exames ou pergunta pra gente que a gente te explica. Por fim, tem só mais uma coisa. Lembrar que quem faz bariátrica, o estômago está menor, você não pode estar comendo e bebendo junto. Então, normalmente nós recomendamos que você primeiro coma, depois de uns 20 minutos é que você vai beber. Ou se você já for para a refeição já com sede, então bebe antes, dá um intervalozinho de 10 minutos e depois você come, tá bem? Então, essas são as nossas recomendações. E aí, valeu? Eu espero que você siga direitinho essas recomendações. Embora que aqui tenha umas recomendações que são diferentes do que está dito lá pela nutricionista, mas eu espero que você entenda a razão disso e siga as nossas recomendações adequadamente, porque vai conseguir comer bem mesmo.